Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Na mensagem passada eu estava falando sobre a gente ser melhor dentro de nós. E contei também que a minha galinha está chocando, que foi uma luta para que eu conseguisse os ovos galados para colocar nela, né? Contei que apareceu um galo de novo, que na realidade ele não apareceu, ele estava em meio às frangas, a gente não identificou, né? E que Deus providencia as coisas pra gente de maneira inesperada, né? A gente só tem que ter paciência, muita paciência, né? Pensa na paciência que a galinha tem de ficar ali 21 dias chocando os ovos. Pois é, eu já mudei ela de lugar, com ninho e tudo, e ela não saiu de cima dos ovos. É a persistência, a resistência, né? Eu tive uma que estava com um frango só, né? Andando pelo quintal, sempre com esse franguinho dela. Aí ela resolveu ter o período do choco e ela começou a chocar. E esse frango sempre do lado dela. Achava até bonito, né? Que ele saía para comer e deitava lá do lado da mãe dele. Choca lá no ninho, com os ovinhos. Um determinado dia, eu não sei o que aconteceu, a gente acordou de manhã com essa galinha gritando. Gritando, a gente saiu correndo para socorrer ela. Chegou lá, o frango estava machucando toda ela, beliscando, machucando. Ela estava toda cheia de sangue. A gente não entendeu o que estava acontecendo. Embora eu soubesse que já estava no dia de nascer o pintinho. E debaixo tinha um pintinho já, começando a piar. Então ele ficou ali todo esse tempo cuidando, zelando. Na hora que começou a nascer, que começou a fazer barulhinho dentro, ele ouviu, ele começou a bater nela. O sentimento de posse, de rejeição tomou conta. E muitas vezes isso acontece com nós, seres humanos. A gente se vê tão protegido, tão tranquilo do lado de uma pessoa e que às vezes algumas coisas que acontecem faz com que algum sentimento adormecido dentro de nós aflore. É uma coisa de um instinto de defesa. Né? Isso eu falando, vendo, ouvindo o vídeo de ontem, eu lembrei desse fato que aconteceu. Com a resistência, a persistência dela ficar em cima do ovo, com vento, chuva, e mesmo o frango, o filho dela, batendo nela, ela não abandonou os ninhos, né? O ninho dela. Então nós, seres humanos, podemos sim passar por tempestade, passar por todas as coisas, e nós podemos sim não desistir do ninho, ficar ali protegendo o ninho. Então esse é um assunto bem longo para a gente falar sobre isso. Mas antes eu gostaria de falar para vocês uma mensagem que eu ouvi ontem também. O rapaz falava a respeito de sala. A sala como sendo o seu ninho. Vou pôr assim de uma maneira que fica mais fácil para a gente entender. A nossa sala, o nosso ninho. Conseguiram ver essa visão? A nossa sala. Você entrar numa sala que o sofá está rasgado, nossa, pode ser descuido da pessoa em não ter trocado o sofá? Não, mas por um outro lado de reflexão, ele significa que é uma sala movimentada, que é uma sala agitada, que é uma sala cheia de pessoas. O sofá está gasto de tanto ter a união das pessoas naquele lugar. Tem esse sentido. O sofá está com uma manta sobre ele, tem um outro sentido. Significa que a pessoa ama tanto o ninho que ela coloca uma capa, que ela põe almofadas, que ela coloca plantas ali dentro da sala. É uma pessoa que zela, cuida e tem vontade de receber as pessoas, por isso que ela está sempre ali arrumando e colocando uma manta sobre o sofá. Então, é uma sala também sendo um ninho bem cuidado.
zelado, esperando pela pessoa, ou até mesmo estando com a pessoa num aconchego. Aí, para o outro lado, tem uma sala que é impecável. Não estou dizendo assim, eu só quero que vocês entendam, não estou dizendo assim que a sala tem que ser bagunçada, que a sala tem que ser sofá rasgado, não. É uma reflexão. Uma sala fria, as almofadas nunca saem daquela mesma posição. É uma sala, é um ninho de saudade, é um ninho vazio. Então, gente, a verdade é essa. A gente no uso desgasta as coisas. E é isso que a gente precisa desgastar. A gente precisa usufruir, a gente precisa viver, a gente precisa estar. Sempre estar. O estar é muito bom, é um aconchego, é um aquecimento, é o estar. É o estar. O estar muitas vezes faz com que a gente fique muito parecido com o outro. E que muitas vezes as nossas atitudes, nosso jeito de viver, transforma o outro do nosso lado. Não é só aquele sentimento de explosão que deu no frango lá, porque a mãe estava tendo a oportunidade de ter um outro ninho, outros filhos. Não. Não é só isso. As atitudes nossa também modifica o ser ao nosso lado, transforma o ser ao nosso lado. Nós somos responsáveis, sim, pelo ser que está ao nosso lado, ou pelas pessoas que estão fazendo parte da nossa sala, do nosso ninho. A gente convive tanto com uma pessoa só, ou algumas das pessoas ao nosso redor, que você vê nelas uma parte de você. Esses dias lá na loja, né? Do nada, a Daiane, que é minha filha do coração, ela tá comigo desde quando ela tinha 14 anos. Ela falou uma coisa que eu tenho o hábito de falar, que é um jeito errado de falar. Eu agora não me recordo, mas eu sei que eu vi ela falando uma coisa que eu costumo falar errado, assim, uma frase assim, de vez em quando eu solto, né? Sempre no cotidiano. E eu vi ela falando. Não é que é uma frase errada, é uma maneira de falar errado, que às vezes eu me pego falando, né? Porque eu convivi muito, né, com algumas pessoas que tinham o hábito de falar desse jeito e acabei que acostumei falar assim de vez em quando. E eu peguei ela falando. E isso quer dizer o quê? Que ela está tanto comigo que ela acaba pegando parte de mim, parte do meu jeito. Vocês entendem como significa isso? Então, nós somos responsáveis pela formação do outro. Mesmo a gente não estando ali ensinando ninguém, só a presença, o nosso jeito acaba passando para o outro. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Fiquem com Deus, até amanhã.